Ciclo do oxigênio, falamos de dois, ciclo hidrológico, ciclo da água, e ciclo do carbono. O ciclo do oxigênio é muito simples, filhão. O oxigênio, ele é um elemento muito importante. Ele é um dos caras mais eletronegativos da tabela periódica. Então, ele é um cara que consegue receber elétrons muito facilmente. Por isso, boa parte das reações com o oxigênio são reações entre um indivíduo que é muito positivo e o oxigênio, que é muito negativo, né? Ele ganha muito elétron e o outro perde muito elétron. Então, o oxigênio, ele é o aceptor final de íons hidrogênio na respiração celular, formando água. Então, todos os íons hidrogênios são formados durante o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, eles são capturados pelo oxigênio e é formado água no processo. Por isso que durante a nossa respiração, durante o nosso processo de respiração, nós utilizamos o oxigênio para despender elétrons, produzir ATP e, como o resto, ele vai se grudar ao hidrogênio formando água. Ele também vai estar presente na fotólise da água lá na fotossíntese. Então, na fotossíntese existe uma fase, que é a etapa clara, e dentro da etapa clara nós temos essa reação que a gente chama de fotólise da água. A água vai receber luz e a partir desses fótons da onda eletromagnética, né, que a luz representa, ela vai quebrar e aí vai formar hidrogênios livres, que também vão ajudar no fornecimento da formação da glicose, e o oxigênio que vai ser liberado no processo. Então, o que representa o ciclo do oxigênio tem a ver com a água e o gás. Nesse caso, o oxigênio atmosférico na respiração é transformado em água e a água é transformada em gás oxigênio na fotossíntese. Qual das duas reações você imagina que são reações de maior importância para a formação do oxigênio? Obviamente que é a fotossíntese. Então fica muito ligado, filhão, porque a reação de fotossíntese ela vai ser essencial para que a gente possa estabelecer aí o caso, né, o ponto de estudo dentro do ciclo do oxigênio. Então nós vamos liberar gás carbônico, olha aqui a imagem, vamos liberar gás carbônico na respiração, a fotossíntese vai liberar oxigênio para a gente e esse ciclo é base que infinito, tudo bem? Se você quiser aplicar algum tipo de conhecimento prático, acho que você já deve ter ouvido falar do terrário. Se você não sabe o que é terrário é como se fosse um vidro, né? Tá passando, eu vou colocar uma imagem para você. Tem um vidro aonde você coloca uma plantinha dentro e você fecha esse vidro. Fecha esse recipiente. A planta lá dentro, se ela for irrigada adequadamente no começo, ela vai produzir esse oxigênio e vai consumir o próprio oxigênio, se tornando um ciclo ali fechado e suficiente para a planta até crescer, né? Tem terrários aí que você tem mais de 40 anos, o terrário fechado, e as plantas continuam crescendo e se desenvolvendo. Agora, o ciclo mais importante e que teve a maior taxa de questões na prova do Enem. Ciclo que você tem que estar com ele na cabeça e um dos mais complicadinhos também, filhão, que é o ciclo do nitrogênio. Para que o nitrogênio vai ser utilizado? Ora, o nitrogênio vai estar presente nas bases nitrogenadas dos ácidos nucleicos e vai estar presente na porção amina dos aminoácidos, portanto, nas proteínas. O nitrogênio vai ser muito importante para isso. Ele não é garantido de forma natural, a gente não consegue respirar nitrogênio, apesar dele estar muito concentrado na atmosfera. 78% do que você respira é nitrogênio gasoso, mas nós não utilizamos ele diretamente. Só quem faz isso é bactéria, e quem vai consumir esse nitrogênio em forma de sal é a planta, e a partir da cadeia alimentar que a gente viu na aula passada, é que nós vamos consumir esses nitrogênios. Acho que você já ouviu falar, nós temos aminoácidos essenciais e naturais, né? Os aminoácidos essenciais, por exemplo, são aqueles que nós não conseguimos produzir. Por que a gente não consegue produzir esse aminoácido? Porque ele tem origem diretamente nos vegetais e em alguns grupos de animais. Então, as reações de transformação do nitrogênio vão ser mediadas por bactérias. Então, quais são essas reações? Primeira, a reação de fixação biológica, transformação do nitrogênio gasoso em amônia. Esse nitrogênio gasoso em amônia vai ser transformado pela bactéria do gênero Rhizobium. A nitrosação é quando você tem a transformação da amônia em nitrito pelas nitrosomonas.
A nitração é a transformação do nitrito em nitrato pelas nitrobacter. E a desnitrificação é a transformação do nitrato em nitrogênio gasoso pelas pseudomonas. Vamos voltar? Vamos relembrar de novo? Deixa eu fazer essa lembrança com você. Ó. Fixação biológica, transformação de nitrogênio gasoso em amônia, bactérias do gênero Rhizobium. Nitrosação, amônia se transformando em nitrito, nitrosomonas. Nitração, transformação do nitrito em nitrato, nitrobacter. E a desnitrificação, a transformação do nitrato em nitrogênio gasoso pelas pseudomonas. Perdão. Bom, estimão para você a poder aprender, ficar safo e acertar as questões que eu vou falar daqui a pouco. Ó, nitrogênio atmosférico, ele pode ser fixado em amônia. Essa fixação é chamada de fixação biológica. Tem a fixação física, já eu vou falar. A amônia, ela é transformada em nitrito e o nitrito em nitrato. Filhão, esse processo de transformação de amônia em nitrato é chamado de nitrificação, ok? Lembra que eu falei ainda agora, ó, nitrosação e nitração. A junção dos dois é a nitrificação. Então, o nitrito e o nitrato vão ser formados. Esse nitrato, ele é um material que deixa o solo rico, interessante, e as plantas vão gostar. Então, ele vai indicar a riqueza do solo, nitrato. Esse nitrato, ele vai ser absorvido pelas plantas. Algumas plantas também conseguem absorver a amônia e transformá-la dentro do seu corpo. E nós, animais, só vamos conseguir o nosso nitrogênio através das plantas. Esse nitrato, ele pode ser eliminado para a atmosfera através da desnitrificação ou quando em um dia de intensa atividade, né, de raios, relâmpagos e tal, você tem a produção da fixação física desse nitrogênio atmosférico em nitrato. Quando plantas e animais morrem, nós vamos deixar nossas proteínas à decomposição e excreção também, e vai ocorrer a amonificação. O solo vai ficar mais rico. Acho que você já ouviu falar que manga de cemitério é mais gostosa. Já provou alguma? Eu já. E eu digo que é mais gostosa do que a manga normal. Por que a manga de cemitério, em tese, seria mais gostosa? Em tese. Porque ali eu tenho intensa decomposição. Não é verdade? Mas apesar de ter intensa decomposição, ali eu tenho muitos nutrientes no solo. Então, se eu tiver uma planta ali, ela vai crescer e se desenvolver mais rápido e talvez ter mais nutrientes. Não sei se é uma boa ideia eu ter lembrado isso, mas enfim. Como é que a gente pode relacionar isso com uma habilidade ou uma competência? Lembra que o ciclo do nitrogênio está associado a principalmente técnicas de adubação verde, né? E nas técnicas de adubação verde nós utilizamos as leguminosas. Leguminosas, como plantas como feijão, soja e ervilha, elas têm associado às suas raízes bactérias que fixam nitrogênio, facilitando o processo. Então, dessa forma, a gente pode utilizar a rotação de culturas e a consorciação para poder melhorar a qualidade do solo sem fazer o uso de fertilizantes que podem ser prejudiciais e, lembra da aula passada, podem também estar associados à bioacumulação. Na rotação de culturas, eu vou colocar culturas que empobrecem e enobrecem o solo, que deixa o solo rico e deixa o solo pobre, para que elas possam girar a cada colheita. Quando eu vou girando essas culturas nesses espaços, nesses quadrantes que eu vou dividindo, eu nunca vou deixar o solo pobre ou rico. Eu sempre vou ter um período em que ele vai estar rico e outro que ele vai estar pobre. A consorciação é a mesma coisa, só que ao invés de eu colocar o espaço em quadrantes e dividir, fazer a rotação das culturas, eu deixo uma cultura do lado da outra. Uma cultura que possa empobrecer o solo, em que eu possa exigir mais dele, e outra que eu possa enriquecer esse solo. Então, filhão, esse aqui foi o nosso recadinho em cima dos ciclos biogeoquímicos e agora a gente vai observar alguns exercícios. Vamos fazer aqui os exercícios da nossa aula de número 3, que é a aula relacionada aqui a ciclo do oxigênio e ciclo do nitrogênio. Bom, aqui na questão do Enem de 2015, a gente tem algumas coisas que são muito interessantes. Olha o comando. Na natureza, a matéria é constantemente transformada por meios dos ciclos biogeoquímicos.
Além do ciclo da água, existem ciclo do carbono, do enxofre, do fósforo, do nitrogênio e do oxigênio. O elemento que está presente em todos os ciclos nomeados é o... Filhão, o elemento que está presente em todos os ciclos, como ciclo do carbono, do enxofre, do fósforo, esses dois aqui têm baixa incidência em prova, viu, filho? Não se preocupe, a gente pode depois fazer um material voltado para eles. Nitrogênio e oxigênio, se eu pego todos esses ciclos, falando de ciclo da água também, eu posso pegar isso aqui, ó, um quadrinho que eu fiz para você, onde nós vamos ter a presença do oxigênio. No ciclo hidrológico, claro, na sua forma elementar, água, H2O. No ciclo do carbono, CO2. No ciclo do oxigênio, O2. No ciclo do nitrogênio, nas formas de nitrito e nitrato. Então, claro que a alternativa correta seria a letra D de dado. Uma questão considerada fácil, mas é importante que você conheça os ciclos para poder resolver. Se a gente vai, por exemplo, uma questão da Fundação Getúlio Vargas, a gente já chega numa questão com um grau de complexidade um pouco maior. Ele pede para que você analise a figura que representa o ciclo biogeoquímico do nitrogênio. Então ele já está falando aqui que é o ciclo do nitrogênio. E ele pede que você, de acordo com a figura, é correto afirmar que você tem aqui, ó, nitrogênio gasoso, aí esse nitrogênio gasoso vai ser eliminado aqui. Isso aqui está indo direto para o vegetal, então dá para a gente estipular algumas coisinhas. Por exemplo, substância orgânica amônia. A amônia se transforma em nitrito e nitrato. Esse nitrato vai para o vegetal, então X é nitrito, Y é nitrato. Na análise da questão, a gente tem a letra correta como letra C. Ó. A formação da amônia pode ocorrer por meio da ação de fungos e bactérias. Perfeito, letra C. Ó. Na letra A, ela está errada por quê, filhão? Ó, as bactérias e os fungos participam de todas as etapas do ciclo? Não. As bactérias vão participar das etapas de transformação de nitrogênio dos fungos só na hora da decomposição. As substâncias X e Y correspondem ao nitrato e nitrito? Ao inverso, filhão, nitrito e nitrato, por isso que a B está incorreta. As mesmas espécies de bactérias ocupam todas as etapas do ciclo? Nós vimos ainda agora que nós temos as nitrosomonas, as nitrobacter, as pseudomonas, são várias espécies. Os vegetais e os animais conseguem obter o nitrogênio diretamente do ar? Não. Nós precisamos e dependemos das bactérias para fazer essa ação, por isso, letra correta, letra C. Final, a gente vai ficar por aqui. Se você tiver mais alguma dúvida, corra lá na plataforma. A gente está aqui para te ajudar. Um grande beijo para você. Fique com Deus e até mais.